Oi, gente, voltei aqui para falar de um assunto polêmico, tá? A testosterona na reposição hormonal da mulher na menopausa. Gente, muitas pessoas falam que a testosterona é um hormônio masculino. Ah, o hormônio do homem, a testosterona. Gente, não é. Não é, tá? A mulher, ela produz testosterona a vida toda dela, tá? Nos ovários e nas adrenais. Só que assim, quando a mulher entra na menopausa, né, tem o evento da menopausa, ela para de produzir a testosterona pelos ovários. Por quê? Porque os ovários entram em falência lá, aquela coisa toda que a gente já falou, né? Começa a fazer só figuração, fica lá mortinho, né? Então, não produz mais a testosterona que produzia antes. Aí o nível de testosterona da mulher cai nesse período, óbvio, né? Que você fica com a produção só das adrenais. Então, a gente precisa repor por uma série de motivos, tá? Só que no Brasil hoje só tem a liberação de reposição de testosterona para a mulher em caso de falta de libido. Então, se a mulher está com problema na vida sexual, está com problema na libido, tem um nome específico isso, tá, gente? Que é o transtorno, que é chamado de desejo sexual hipoativo, DSH. Então, esse desejo sexual hipoativo, ele é recomendado, quem tem esse transtorno, a mulher que tem esse transtorno, eles recomendam a reposição hormonal de testosterona, tá? Mas só nesse caso da libido. Então, se você aí tá com problema na libido, tá na perimenopausa, na menopausa, e tá com problema na libido, vai no ginecologista, explica a sua situação, fala que você tá com esse tipo de problema, e aí é indicada a reposição hormonal de testosterona só nesse caso, tá? É aquilo que eu falei para vocês, que a gente vira uma pessoa sexuada, né? Tipo, oi, o que que é? É exatamente isso, esse transtorno aí, tá, gente? Do desejo sexual hipoativo. Mas a gente sabe que a testosterona tem uma série de outras vantagens para o corpo da mulher, tem uma série de benefícios, tá? E eu vou ler aqui para vocês, que eu anotei, os benefícios da testosterona no corpo da mulher, tá, gente? Ele é um hormônio que mantém o foco, a energia, a massa óssea e a massa muscular. Então, gente, ele é muito importante para a saúde da mulher. Ele é muito importante para a saúde de qualquer pessoa, né? Mas da mulher também, porque a mulher produz a testosterona em quantidades muito menores que a produzida pelo homem, tá? Assim, né? Mas a gente sabe disso. Só que esse pouquinho que a gente produz é o suficiente para a gente ter esses benefícios todos, tá? Ela ajuda a manter o foco, a energia, a massa óssea e a massa muscular. A massa óssea e massa muscular e energia e foco é tudo que a gente perde quando a gente está nessa época entrando aí na menopausa, tá? A gente sabe disso. Então, eu vou falar também aqui alguns sintomas associados à falta da testosterona no corpo da mulher, tá? São os sintomas como alteração de humor, redução da libido, beleza, diminuição do prazer, sintomas vasomotores, ou seja, onda de calor e suor noturno, e diminuição da lubrificação vaginal. Então, tudo isso está associado à baixa testosterona, tá, gente? Por isso que é tão importante. Infelizmente, a gente ainda tem essa luta aí. Não quererem liberar a reposição de testosterona só em caso de libido baixa. Mas a gente sabe de todos esses benefícios, eu sou prova viva disso, gente. Sou testemunha viva disso. Por quê? Eu tô aqui com a minha testo maravilhosa, que eu amo, que me deu vida de volta. Então eu sou testemunha viva de que isso aqui resolve, tá? Te dá energia para ir para academia, te dá energia para o seu dia a dia, para o trabalho, para você cuidar da sua casa, para você sair, sabe? Isso aqui te dá energia, regula o seu humor,
regula o foco, ajuda em tudo, gente, em tudo, tá? Fora a massa muscular que você ganha, você treinando, você vê que você realmente está conseguindo ver uma evolução, definindo seus músculos e tudo mais, porque sem a testosterona fica muito mais difícil. Porque a mulher nunca vai ter o ganho de massa muscular que o homem, mas a gente sabe que sem isso a gente tem muito mais dificuldade de ganhar essa massa muscular, tá? Então isso ajuda muito mesmo, tá, gente? Mesmo. É claro que hoje no Brasil a gente não tem a reposição hormonal de testosterona de farmácia, como por exemplo tem do estradiol, que eu já falei aqui para vocês no outro vídeo de reposição hormonal, né? Você vai na farmácia, você compra o bioidêntico, você compra o seu estradiol, você compra a sua progesterona bioidêntica, que você parou de produzir e tá tudo certo. A testosterona não tem isso, gente. Você só pode fazer uso da testosterona feminina, no corpo feminino, se você mandar manipular. Tá? Não tem alternativa. Você não pode usar aquele pronto de farmácia, que aquele pronto de farmácia é feito para homens, era uma quantidade infinitamente maior que a gente precisa, tá? Então, realmente não é indicado você chegar na farmácia, pegar aquela testosterona que tem lá e usar no seu corpo. Tá? Porque você vai ter problemas, a não ser que você queira ficar com a voz assim, grossa, entendeu? Queda de cabelo, aí fica careca, aí vai ficar marombada, beleza. Você quer virar assim uma mulher meio macho, beleza, tranquilo. Mas se você quer ser feminina, menininha, né, continuar assim, não. Aí você tem que usar uma dose manipulada, tá? Que é com receita médica. Tá bom? Então, vai no seu ginecologista, se você está com problema na libido, e solicita a sua testo, e ele vai te dizer quais são as doses indicadas para a mulher. Isso é bem legal de falar, tá? Porque isso está num consenso entre os ginecologistas, que a dose indicada para a mulher varia de 1 miligrama a 5 miligramas, tá? No máximo, 5 miligramas. O médico que eu fui, ele me receitou, gente, 8 miligramas. Só que em 1 grama de Pentravan. Pentravan é o meio, tá? Que é a base, que é feito para absorção dessa testosterona pela pele. Então, são 8 miligramas de testosterona que ele me passou. Como eu nunca usei de forma correta isso daqui, eu acredito que eu nunca absorvi essas 8 miligramas. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu fui num médico novo agora, e ele me receitou manipulado de novo, tá? Tudo, falou que estava ok, minha reposição hormonal, passou os exames, ele é especialista em reposição hormonal. E aí eu fui nele, troquei de médico, e aí fui ver o que ele ia me falar. Ele me disse que isso tem que ser aplicado numa área muito pequena, gente. É uma área assim, é uma área pequenininha que você tem que aplicar o hormônio. Se você aplica numa área muito grande, você espalha o produto e aí o hormônio ele se perde. Isso serve para todo, para o estradiol também, para a testosterona, para todos os hormônios que são transdérmicos, tá? Então, quanto menor a área de aplicação, maior a concentração e a absorção desse hormônio. Então, se você espalha muito, você está perdendo a concentração do produto. Então, o que eu fazia e faço na testosterona? No estradiol, não, mas na testosterona, como é um creme e ele demora a absorver, o que eu fazia? Eu aplicava atrás do joelho e ia descendo a panturrilha inteira, esfregando, esfregando, esfregando na panturrilha, e aí eu tenho certeza que eu nunca absorvi esses 8 miligramas por isso. Tá? Então, como eu absorvia menos miligramas, eu acho que eu nunca tive problema de ter nenhum efeito colateral e tal, muito grande por causa disso. Mas eu vou trocar. Ele me passou para 2 miligramas agora, e aí eu vou experimentar para ver como é que eu vou ficar, tá? Se eu achar que tá fraco, tudo, eu converso com ele depois, mas eu vou experimentar, porque ele quer começar na verdade, quanto menos hormônio a gente coloca e resolve o nosso problema clínico, aí é fantástico, aí é o mundo perfeito, entendeu? A gente está colocando menos para dentro e está resolvendo o nosso problema clínico, tá?
Então, ele vai testar, vamos testar esses 2 miligramas e ver como é que eu vou ficar, tá bom? Mas o indicado para a mulher é até 5 miligramas no máximo, porque estudos comprovam que se você tem no sangue circulando no seu organismo até 3 miligramas, é o ideal, tá? 3 miligramas é a média ideal para a circulação aí desse hormônio da testosterona no seu organismo feminino, tá bom? No organismo da mulher. Então, gente, corre atrás, tá? Porque a gente sabe que influencia numa série de coisas aí a falta da testosterona. Não é brincadeira, é uma luta hoje em dia, a gente ainda tá com essa indicação somente para essa parte sexual da libido, mas a gente sabe que influencia em outras coisas, e aí os médicos estão tentando levantar estudos para que se comprove isso, para que a gente tenha mais respaldos de uma forma mais assim robusta, vamos dizer assim, para indicação de outras coisas para a mulher também, tá bom? E é isso que eu queria falar com vocês hoje, porque muita gente confunde a testosterona achando que a mulher não precisa repor e que é um hormônio exclusivamente masculino, e não é, tá? A gente, aliás, continua produzindo nas adrenais, só que numa quantidade inferior, tá bom? Então se cuida, corre atrás, que você não precisa ficar nessa situação que você está, tá bom? Você precisa se cuidar, manter o seu foco, a sua energia, a sua massa muscular, vamos lá, sua massa óssea também, vamos lá correr atrás para a gente ter qualidade de vida, tá bom, mulher? Um beijo para você, fica com Deus.